Meu nome é Felipe, sou professor de literatura e hoje aqui eu vim para explicar um pouco melhor o que é essa matéria e por que a gente estuda ela. E no final vou deixar também umas dicas para o Enem, beleza? Bora lá? Em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar o que seria a literatura. É um pouco difícil de explicar isso, mas está muito ligado ao ato de escrever os mais variados tipos de texto, claro, né? Mas também está ligado ao fato e as características aí do que torna um texto literário. Para a gente poder entender melhor o que seria essa coisa, de texto literário ou não, a gente tem que pegar como exemplo aí dois tipos de texto. Eu vou pegar o romance e o artigo científico. O romance, ele tem o objetivo ali de passar uma informação, geralmente através de uma narração dos fatos e tudo mais. Mas não é só isso. O romance ele também tem uma preocupação com a estética, de deixar o texto bonito, né? Muitas vezes ele usa uma linguagem com figuras de linguagem, com o intuito mesmo de expressar os sentimentos do autor, de quem está escrevendo esse texto. Já o artigo científico, ele não tem essa preocupação com a estética. E no fim é aquilo mesmo, é só para passar realmente as informações contidas nele. Então aí a gente pode pegar a diferença dos dois tipos de texto. Enquanto o romance é um texto totalmente literário, o artigo científico vai ser um texto não literário. Sendo assim, a literatura que a gente vai estudar nas escolas e a que a gente vai tratar nesse vídeo é a literatura literária, que vai estar preocupada aí também com a estética, com as características, o que torna aí o texto belo. Não é à toa que o próprio termo literatura ele vem do latim e ele significa aí a arte de escrever bem. Dentro dessa arte, nós identificamos aí três principais formas de a gente poder se expressar. A primeira delas é a ficção em prosa, a gente tem também o texto dramático e a poesia. A ficção em prosa é essa que a gente conhece, a gente está bem acostumado, que são esses livros de romance, de histórias, com narração. E, como a gente falou aí antes, ele tem uma preocupação em transmitir uma informação, mas tem também uma estética, usa figuras de linguagem. E também aí vai poder ser, além de um romance, pode ser um conto, uma novela, tem vários tipos aí de textos que se encaixam. Já o texto dramático, ele é um texto que basicamente só tem falas de personagem. Por muitos e muitos séculos ele foi utilizado para quê? Para as peças de teatro. Hoje em dia a gente tem aí também os roteiros de cinema e então a gente tem a ampliação dos textos dramáticos. A poesia, para finalizar, é um texto completamente subjetivo e diferente dos outros dois que eu citei aí. E ela serve para quê? Para expressar os sentimentos, expressar as emoções do eu lírico, que é essa voz praticamente que está aí declamando a poesia. A gente só não pode confundir o eu lírico com o autor, porque muitas vezes o autor da poesia, ele idealiza um eu lírico, ou seja, um personagem, uma outra pessoa, que estaria aí declamando e falando desses sentimentos nessa poesia. Muitas vezes pode coincidir com o autor, mas isso não é uma regra. E por que a gente estuda a literatura? Quando a gente fala dessa matéria específica, a gente está falando, na verdade, da história dela. Então a gente pega aí, através dos séculos, as características, os movimentos e as estéticas que foram utilizadas aí pelas pessoas de cada época. No nosso caso, no caso do Brasil especificamente, a nossa história ela começa em 1500, com a chegada dos portugueses, e ela vai continuar aí por um bom tempo, principalmente andando de mãos dadas com a literatura portuguesa. Porque até em 1808, que foi quando a família real veio para o Brasil e trouxe com ela o desenvolvimento, inclusive aí com faculdades e universidades, a galera que morava aqui no Brasil, principalmente da elite, eles iam estudar fora, eles iam estudar em Portugal e na Europa. E isso fazia com que eles trouxessem muitas ideias de lá para cá e influenciassem a nossa literatura também. Na história da literatura brasileira, a gente teve movimentos aí como o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o simbolismo, o modernismo e, por fim, a nossa literatura contemporânea, que é a literatura que a gente tem nos dias atuais. E apesar de ter uma ordem, principalmente a ordem que eu falei, é a mais utilizada, a gente não pode delimitar muito bem aí quando um termina e o outro começa. Porque muitos deles se misturaram também em alguma época, e tiveram aí contrapontos e semelhanças também. Outra coisa que a gente pode refletir é essa forte influência da literatura europeia na nossa literatura. Não é à toa que a nossa história começa em 1500, com a colonização portuguesa, sendo que aqui no Brasil existiam povos indígenas com línguas e linguagens aí muito bem estruturadas. Então esse aí vai ser um dos motivos para a Carta de Pero Vaz de Caminha ser considerada o primeiro documento oficial da nossa literatura. Bom, e agora, antes da gente finalizar, eu vou passar aí duas dicas para o Enem.
Quando a gente fala desses movimentos, como quentismo, arcadismo, etc., a gente está falando de movimentos estéticos, né? Então tem a ver aí com características. E essas características muitas vezes representavam o que as pessoas daquela época acreditavam e pensavam, ou então a maneira como elas queriam quebrar os paradigmas, né? Ou então como elas queriam só se expressar. E uma ótima forma da gente fazer isso é através das próprias obras. Então a minha primeira dica é um livro, que é o livro do José de Alencar, que chama O Guarani, que representa em muitos pontos as ideias do romantismo. O romantismo ele tinha aí uma idealização, né, do amor, da donzela, né, e também do índio. Quase uma idealização que transformava ele no herói branco português, muito parecido com os da literatura portuguesa. E lendo o livro, além de ser uma história interessante, a gente consegue aí captar, né, e caracterizar esse movimento também. Minha outra dica é um outro livro também, do Aloysio de Azevedo, que é O Cortiço. Esse livro retrata muito bem já o realismo. E o realismo ele veio para contrapor alguns pontos do romantismo. Então, ele tira aquela subjetividade toda e ele vai atrás do que é real. Então, ele vai atrás do dia a dia das pessoas. E a realidade, ela traz também não só as partes boas, né, mas ela traz também as partes ruins. Então esse livro ele vai ter um viés muito forte, mas ele vai retratar também o dia a dia de pessoas ali convivendo junto dentro de um cortiço. E é uma leitura bem interessante, também vai ajudar você a identificar aí, né, as características do realismo e contrapor aí também com as do romantismo com a leitura do José de Alencar. Beleza? Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado aí as dicas do Enem e também que tenham entendido melhor aí, né, o porquê da gente estudar literatura. Valeu, até a próxima e um abraço.